Saudações a todos. Nosso tema hoje será edema cerebral vasogênico na tomografia computadorizada. Esse esquema demonstra que a representação de um parênquima cerebral normal, as células cerebrais, o espaço intercelular e a representação de dois tipos de edema cerebral: o edema citotóxico, no qual há um acúmulo de líquido no interior das células cerebrais, aumento de volume das células cerebrais e redução de volume do espaço intercelular. Esse edema é chamado edema citotóxico. Ele já foi abordado no vídeo que eu falo sobre a VCI, e ele acontece principalmente em casos de AVC isquêmico e também em alguns casos de encefalite e em alguns casos de alterações metabólicas. Existe um outro edema, que é o edema vasogênico, no qual há um aumento da permeabilidade dos capilares cerebrais. Aumentando-se a permeabilidade dos capilares, líquido extravasa do espaço intravascular para o espaço extravascular. Esse líquido separa as células e se acumula no espaço intercelular. Com isso, há um alargamento do espaço intercelular. Usando esse raciocínio, nós vamos entender as manifestações na imagem e as diferenças entre o edema citotóxico e o edema vasogênico. O edema vasogênico ele vai ocorrer, então, principalmente em situações de processos inflamatórios infecciosos, processos inflamatórios não infecciosos, neoplasias, desmielinizações e alterações da autorregulação cerebral. Temos aqui 3 exames com 3 formas diferentes de edema cerebral. Nós vamos abordar neste vídeo esta forma, mas vamos comentar a respeito desta forma, no qual nós temos uma hidrocefalia, um aumento de volume dos ventrículos laterais do terceiro ventrículo. Há um regime de hipertensão de líquor aqui no interior dos ventrículos. Esse aumento da pressão licórica acaba forçando o líquor a extravasar através do epêndima para a substância branca periventricular. Então fica essa área hipodensa na substância branca periventricular. Esse é o edema transependimário, também conhecido como edema intersticial. Este é o edema citotóxico, no qual há uma hipodensidade em decorrência do aumento de volume de água, aumento da quantidade de água. A água é escura na tomografia, né? Veja aqui o líquor, que acomete principalmente a substância branca e a substância cinzenta. Observe que o córtex e a substância branca estão hipodensos. Perdeu-se a diferenciação entre o córtex e a substância branca, porque as duas substâncias, tanto a cinzenta quanto a branca, ficaram da mesma coloração, da mesma densidade, ficaram hipodensas. Já aqui temos o edema vasogênico, onde há uma hipodensidade, mas ela é predominantemente na substância branca, tanto profunda quanto subcortical, nas fibras em U. Observe que o córtex mantém-se relativamente polpado, com a densidade relativamente normal. Isso dá uma contrastação muito grande com o edema na substância branca. Isso aumenta a diferenciação de densidade entre o córtex e a substância branca, porque a substância branca ficou escura e hipodensa em decorrência do acúmulo de água, e o córtex manteve a sua densidade normal, pelo menos na sua maior parte. Este aqui é o edema vasogênico, em decorrência de aumento da permeabilidade de capilares aqui no cérebro. Este é o edema citotóxico, em decorrência da falha de bomba de sódio e potássio, com consequente acúmulo de água dentro das células. A pergunta óbvia é: por que acontece essa diferença? Por que o edema
vasogênico predomina na substância branca e poupa relativamente a substância cinzenta? A resposta é por causa do neurópilo. Veja aqui nesse preparado histológico, temos um neurônio e esse imenso emaranhado de prolongamentos celulares, principalmente de fibras, de dendritos, que se chama neurópilo. É uma rede muito compacta, muito intrincada de fibras celulares. Isso acontece basicamente no córtex cerebral. Então é muito difícil afastar essas fibras, muito difícil aumentar o espaço intercelular por causa dessas fibras, dessa rede. Na substância branca há uma quantidade muito menor de fibras e elas não são tão entrelaçadas, porque você vai ter basicamente alguns prolongamentos de células da glia, principalmente de astrócitos fibrosos, e fibras longas que são os axônios dos neurônios. Então vai ser uma rede bem menos compacta do que o neurópilo, do que na região cortical. Portanto, é mais fácil a água se acumular no interstício da substância branca, alargar o espaço intercelular na substância branca, do que na substância cinzenta. A rede é mais frouxa na substância branca e mais compacta na substância cinzenta. Então, quando ocorre o aumento de permeabilidade capilar no cérebro, ele vai ocorrer tanto na substância branca quanto na substância cinzenta, vai extravasar líquido do espaço intravascular para o espaço extravascular nas duas substâncias, tanto no córtex quanto na substância branca, e, entretanto, esse líquido vai se acumular na região onde ela é mais fácil de separar as células, onde é mais fácil de separar as fibras, onde ele consegue separar com uma facilidade maior. Isso vai acontecer na substância branca. Então, o líquido vai acumular aqui, o edema vai acumular na substância branca e vai poupar a substância cinzenta, porque é mais difícil de estender as fibras, os prolongamentos, o neurópilo nessa região. Essa é a explicação. Então devemos lembrar que sempre que você veja um edema citotóxico, as principais possibilidades diagnósticas serão AVC isquêmico, encefalite e algumas alterações metabólicas. E sempre que você ver esse padrão de edema vasogênico, as principais possibilidades serão processo inflamatório, seja infeccioso ou não, neoplasia, seja primária ou metástase, desmielinização e perda da autorregulação cerebral. São as principais causas fisiopatológicas, e dentro dessas causas aglomeram uma quantidade enorme de patologias. Veja este caso, edema vasogênico, foi injetado o contraste, esta é a fase pré-contraste, aqui a fase pós-contraste, veja os vasos hiperdensos, a dura mater realçada, seio sagital realçado, e observe que houve um realce anelar na área do edema vasogênico. Então este era um caso de abscesso cerebral. Este outro caso, uma tomografia de crânio com contraste, você vê o edema vasogênico, né, dando aquele aspecto digitiforme, poupando relativamente o córtex, e uma área com realce anelar periférico e um realce excêntrico parietal. Há também um pequeno realce subcortical do outro lado. Esse era um caso de neurotoxoplasmose. Aqui uma tomografia sem contraste, você observa o edema vasogênico com aspecto digitiforme. Quando foi injetado o contraste, há um realce anelar e um pequeno ponto central que já era possível de ver na fase sem contraste. Então este era um caso de neurocisticercose.
Nós temos aqui um outro caso. Observe aqui a hipodensidade, o edema vasogênico, com aquele aspecto digitiforme, poupando relativamente o córtex. Injetou-se o contraste e você vê um realce anelar grosseiro, subcortical e o edema vasogênico. Aqui é plexo coroide tinha vários cistos dentro do plexo coroide. Este caso era uma metástase cerebral. Você veja este outro caso, uma tomografia com contraste. Observe o edema vasogênico com aspecto digitiforme, como se fossem vários dedos. E há uma preservação relativa do córtex. E o contraste mostrou uma lesão com realce anelar com algumas áreas irregulares na sua parede. Este caso era um glioblastoma multiforme. Nós temos aqui uma tomografia de crânio sem contraste, no mesmo paciente a fase com contraste. E você observa um edema vasogênico, ou pelo menos parece muito um edema vasogênico, uma hipodensidade na substância branca, com as projeções digitiformes, poupando o córtex cerebral, sem realce pelo contraste e sem efeito de massa expansivo. Veja que não há um aumento volumétrico expansivo. Este era um caso de leucoencefalopatia multifocal progressiva, um paciente HIV portador aí, dessa patologia que é o LEMP. Neste caso, não é em si um edema vasogênico. O que acontece é que o vírus J ataca o oligodendrócito, o oligodendrócito morre e ele é responsável pela formação da mielina que envolve os axônios que formam a substância branca. Então, morrendo o oligodendrócito, você tem uma desmielinização, você perde a mielina nos axônios aqui na substância branca cerebral. E isso leva a um acúmulo de água nessa região. Diminui a mielina e acumula água, formando aí essa hipodensidade, levando a essa hipodensidade na substância branca. Na verdade, não ocorre um aumento de permeabilidade capilar, não tem um processo inflamatório evidente nessa região. O que ocorre é um processo de desmielinização. Mas o aspecto pela imagem é muito semelhante, indiferenciável de um edema vasogênico. Observe esse outro caso, há uma hipodensidade na substância branca, com aspecto digitiforme, aqui bilateralmente, e observe que há uma preservação relativa do córtex, portanto edema vasogênico occipital bilateral. Esse era um caso de PRES, que é encefalopatia posterior reversível. Acontece principalmente em pacientes que têm uma súbita elevação da pressão arterial, acontece em pré-ecrâmpsia, em ecrâmpsia, em glomerulonefrite aguda pode acontecer também, e em pacientes em uso de alguns quimioterápicos e algumas drogas também acontece aí a síndrome PRES. Ela é basicamente uma desregulação, uma perda da alta regulação da vascularização do parênquima cerebral. Então, perdendo essa autorregulação, quando aumenta a pressão arterial, o vaso não se contrai, então acaba aumentando muito a pressão dentro dos capilares e acaba ocorrendo um extravasamento de líquido para o espaço extracelular, para o espaço extravascular e para o espaço extracelular, levando aí um edema vasogênico. E aqui temos um caso para mostrar a correlação com a ressonância magnética. Nós temos aqui a tomografia com contraste, você tem o edema vasogênico aqui, hipodensidade na substância branca, profunda e subcortical, dando aquele aspecto digitiforme, o córtex poupado e temos uma lesão com realce. Na sequência ponderada em T2 e na sequência ponderada em FLAIR, você tem o hipersinal do edema vasogênico na substância branca,
palpando o córtex cerebral. Veja que o córtex cerebral está normal, a substância branca está edemaciada. Na sequência ponderada em T1, você tem o hipossinal na substância branca, o córtex está palpado. Quando você injeta o contraste, houve um realce da lesão, que já apresentava um realce lá na tomografia. Então, realce da lesão tumoral. E na difusão, você observa que o edema vasogênico não apresenta alteração de sinal. Por quê? O que acontece é que você tem um acúmulo de água no interstício, entre as células. Então, ele alarga o espaço entre as células. Isso facilita a mobilidade da água. Então, a difusão da água estará normal ou até aumentada nos casos de edema vasogênico, diferente do edema citotóxico, no qual a difusão da água estará reduzida. Portanto, no edema citotóxico, você terá hipersinal na difusão. No edema vasogênico, você vai ter um sinal normal ou diminuído, vai ter um isosinal ou um hipossinal na difusão. E neste caso, houve hipersinal na difusão, portanto, restrição de difusão da água no tumor, não no edema. Veja, compare com o T2 aqui. Aqui está o tumor e aqui está o edema. Veja que houve restrição de difusão da água no tumor. Isso acontece em decorrência da hipercelularidade desse tumor. Esse era um glioblastoma multiforme, um tumor muito celular, né? Um tumor hipercelular. Você aumentando muito a quantidade de células dentro de um volume, vai reduzir o espaço intercelular. Reduzindo o espaço intercelular aqui na região do tumor, haverá restrição de difusão da água, haverá uma dificuldade da água se movimentar. Portanto, restrição da difusão da água leva a hipersinal na sequência de difusão. Sempre lembrar que, apesar de nós chamarmos isso aqui de edema vasogênico, no caso de um glioblastoma multiforme ou no caso dos tumores cerebrais primários malignos infiltrativos, isso aqui na verdade é a mistura de edema com infiltração tumoral. Então, do ponto de vista histopatológico, você encontra células neoplásicas infiltradas nessa região que apresenta na imagem como se fosse edema. Na verdade, é uma mistura de edema e infiltração tumoral. Isso acontece nos processos neoplásicos, nos tumores cerebrais primários malignos infiltrativos. Então, terminando este vídeo, eu gostaria de ressaltar a necessidade de você identificar corretamente um edema vasogênico na tomografia computadorizada. Porque você identificando, você vai conseguir orientar as possibilidades diagnósticas. Um edema vasogênico, ele poderá ser por um processo inflamatório infeccioso, um processo inflamatório não infeccioso, uma desmielinização, um processo neoplásico ou uma alteração da regulação dos vasos cerebrais. Essas são as principais causas fisiopatológicas. É lógico que existem muitas outras causas. Já se o edema for citotóxico, você vai pensar principalmente em AVCI e em alguns casos de encefalite. E, logicamente, o diagnóstico, na maioria das vezes, não é possível apenas com a tomografia computadorizada. O diagnóstico final acaba sendo feito baseado na correlação com os exames de imagem, a tomografia sem contraste, a tomografia com contraste, a ressonância magnética convencional, as sequências de difusão, perfusão, espectroscopia, o contexto clínico, né, a história clínica, a história evolutiva e os exames laboratoriais, principalmente o líquor, as sorologias. Então é necessário que tudo isso seja avaliado para chegar a um diagnóstico final de cada caso individualmente. O que nós vimos aqui, o que nós mostramos aqui, é como identificar
um edema cerebral vasogênico e quais as principais possibilidades diagnósticas gerais. E também mostramos que o conhecimento de uma fisiopatologia básica permite que a gente compreenda os achados da imagem. Então, a ideia era exatamente essa. Ok? Então, nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.